Saudações, você é muito bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto. E hoje é dia da gente conversar um pouco sobre aspectos e incômodos urbanísticos de São José do Rio Preto. O nosso consultor, Dr. Jorge Bassiti, já está conosco aqui no estúdio para tratarmos de alguns assuntos que interessam e que incomodam muita gente no dia a dia da cidade, né, na rotina da cidade. São aspectos, às vezes, resolvíveis de maneira não muito complicada, não demandam grandes obras, às vezes precisa um pouco apenas de esforço, de vontade política para determinar a proibição de estacionamento em determinado lado, em determinado horário, etc. Isso é alguma coisa sobre a qual o Dr. Jorge Bassiti vai nos falar hoje aqui. Dr. Jorge, aliás, deixa eu começar esse assunto de hoje com o senhor é um colaborador frequente do Jornal Diário da Região, tem publicado, inclusive nas colunas dos leitores do jornal, algumas observações sempre muito importantes. E, recentemente, uma de suas observações, que defendia a utilização da Praça Dom José Marcondes, no centro da cidade, aquela praça depois da Catedral, né? Aquela praça ali, o senhor defendia a utilização daquela praça para a construção de uma garagem subterrânea ali embaixo. Aliás, o assunto não é novo, várias vezes foi levantado, prefeitos chegaram a comentar sobre isso e sempre se alegava que havia uma dificuldade técnica e não poderia fazer isso. Eu toquei nesse assunto da carta do leitor do jornal, porque um dos leitores que escreveu para o Diário comentando o que o senhor tinha escrito sobre a garagem subterrânea. Fala um pouquinho sobre isso, senhor. Vamos conversar um pouquinho, começar o nosso programa falando sobre isso de hoje? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui em nosso programa. Muito obrigado, é um prazer cooperar com a TV Câmara, com você e com essa cidade. As grandes cidades do mundo têm estacionamento público, né? E, por exemplo, em Quebec tem garagens de 8, 10 andares subterrâneos, ou seja, a praça que já existia voltou a ser reposta. Então a garagem foi feita para baixo. Tecnicamente é possível, não tem problema nenhum. É como se fosse um prédio muito grande que tem 3, 4 garagens para os seus condôminos. Não tem segredo nenhum nisso aí. Então, nós precisaríamos ter esse tipo de garagem, talvez em 2 ou 3 praças aqui no centro. O prefeito atual, na primeira gestão, ele aventou uma boa oportunidade de fazer essa garagem via comodato. Então, alguém ia investir na garagem, depois de 30 anos ele devolvia a garagem para a prefeitura. O que acontece? Como em Rio Preto o estacionamento é barato, 3, 4 reais desculpe a hora, não haveria retorno do investimento para quem investiu. Diferente de São Paulo, por exemplo, não é isso? Que o custo das garagens particulares de São Paulo é muito caro, né? O custo de São Paulo é 25, 30 reais por 2 horas, tem lugares que é 20 a hora. Então lá está saindo várias garagens, que foi uma ideia do Kassab e está se proliferando. E então a pessoa faz as contas e vê que em 30 anos, 40 anos ele vai devolver a garagem, mas ele teve um pouco de lucro. Ninguém vai investir para depois falar que não conseguiu pagar o que ele investiu. Claro, tem que ter um resultado, não há dúvida. Então eu acho que a solução é como fazer os emissários que estão fazendo aí para tirar água nessas avenidas que inundam quando chove. É um investimento necessário. Então é necessário fazer via prefeitura, talvez com a ajuda do PAC ou do governo federal, essas garagens. Aí nós poderíamos tirar os carros do centro da cidade que estacionam nas vias que circula automóvel e fazer com que eles usem as garagens públicas ou deixam o carro em casa e vêm de ônibus, né? Porque nós temos as ruas de Rio Preto no máximo com 2 carros circulando cada vez, 2 vias carroçáveis. E nós temos carro parado dos 2 lados ou às vezes de um lado só. Mas mesmo de um lado só você só pode correr com 2 carros ao mesmo tempo, 2 faixas carroçáveis. Se nós tiramos o estacionamento pelo menos de um lado, vai virar 3. Como, por exemplo, na própria de Bassiti, da Independência até a estrada da Washington Luiz, são 3 pistas. Então, você aumenta 50% a circulação de carro, o que é muito significante. Sem dúvida. Doutor, voltando à questão das garagens subterrâneas na região central da cidade. Parece que a praça mais adequada, entre as praças que sobraram ali, a mais adequada a esse tipo de ação seria realmente a Praça Dom José Marcondes, né? Porque ela teria uma saída fácil para a Rua Prudente de Moraes, né? Para os carros, saída e entrada, os carros poderiam
se utilizar dessa via importante para deixar a garagem depois de estacionar durante um período ali. É isso mesmo. Outras praças do centro praticamente não tem mais, né? Tem a Rui Barbosa um pouco mais para cima, mas a Rui Barbosa também já está um pouco já tem problemas de trânsito para se chegar até lá, entre outras razões pelo calçadão, etc., pela pouca vontade, o calçadão atrapalha. Exato, inclusive uma postura do comércio de não romper o calçadão, enfim, de manter essa coisa ali. Então a Praça Rui Barbosa seria mais um problema, mas a Dom José Marcondes, e haveria na região central outros espaços. Tem a Praça Cívica lá embaixo, né? A Praça Cívica que agora vai se transformar num terminal urbano de ônibus, né? Talvez também já não deixe de servir para isso. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, a Praça Cívica, de fato, vai ser transformada em estação rodoviária, que eu aprovo. É necessário, de fato, ter um lugar de entrada e saída de ônibus e, futuramente, trem, se tiver mais uma linha de trem. No caso da Praça Cívica, do lado dela, atrás da biblioteca, caminho que vai para a Swift, é uma área muito grande. Ali caberia, no mínimo, 1000 carros, né? O estacionamento para um automóvel, ele ocupa 25 metros quadrados, ou seja, aonde ele para é 5 metros por 2,5, que são 12 metros e meio. Mas para ele circular, para chegar nesta vaga, ele ocupa mais 12 metros e meio. Pois é. É a circulação de vai e vem de carros entre carros parados. Então, cada 100 metros você tem 4 carros parados, cada 1000 você tem 40. E lá deve ter 40, 50, 60, 100 mil metros quadrados. Aí é fácil fazer conta. Também poderia ser lá, no futuro, 2, 3 andares de garagem. Pode fazer um agora, depois faz mais um com pré-fabricado e pode aumentar se quiser. Aí a coisa fica boa. Como é o aeroporto de Miami, agora fizeram em São Paulo um estacionamento de uns 10 andares, de frente ao Terminal 3, ficou maravilhoso. É um prédio só para garagem. Aqui o Plaza também está fazendo 1.200 vagas, são prédios de garagem, porque é um estacionamento vertical. Então você ganha espaço verticalmente e poupa o espaço horizontal com arborização, né? Não há como se pensar qualquer construção, né, sem prover soluções de estacionamento de automóveis, né? Aliás, em Rio Preto há muitos prédios antigos na região central da cidade, foram construídos numa época em que nem havia essa exigência, muitos não têm garagem, né? E acaba agravando essa situação, acaba gerando uma demanda maior para os estacionamentos particulares, enfim, e para estacionamento na rua, não é isso, doutor Jorge? Sem dúvida. Antigamente, uma família tinha no máximo um automóvel, as mulheres não dirigiam, os filhos geralmente ganhavam carro do pai só depois de se formar ou depois de estar na faculdade, né? Hoje, todo mundo tem carro. O sujeito tem 3 filhos, tem 3 carros, mais o dele da mulher. Então, de um carro passou para 4, 5. Né? Os prédios aí mais sofisticados se veem obrigados, como o Antares, a ter 4 garagens por condomínio. O Bristol tem 3 garagens por condomínio, porque é necessário. Então, isso denota também que a cidade, com as mesmas ruas, aumentou o número de carros. Rio Preto entra 21 mil carros por ano. Então, com as mesmas ruas. É uma coisa complicada. Eu gostaria de ler aqui um artigo, se me permite, claro, que foi feito no Diário da Região em 2011. Foi feito pelo Dr. Walter Luiz Giannini, consultor e professor especialista em engenharia de transporte. É uma pessoa de nome. Walter Luiz Giannini. Ele falou, Rio Preto vive uma crise de mobilidade em 2011, caracterizada por velocidade de circulação cada vez mais baixas. Quanto mais carros, diminui a velocidade média. Cenário comum em cidades que crescem sem o devido planejamento do sistema viário, que deveria ser elaborado como parte integrante do plano diretor de desenvolvimento da cidade. Com o aumento da oferta de veículos em circulação e a deficiência do sistema de transporte coletivo, o resultado não poderia ser outro, a não ser o estado caótico em que se conta o nosso trânsito urbano. Isso foi escrito em 2011. Há 5 anos. Há 5 anos, depois disso, entrou no mínimo 130 mil carros em Rio Preto. O senhor acredita em alguma outra solução para a gente melhorar essa questão da mobilidade, para melhorar o trânsito de veículos? Soluções que em algumas cidades maiores já foram adotadas, por exemplo, o rodízio de veículos, etc. Teríamos um dia que chegar num ponto desse, doutor Jorge? Teríamos.
São Paulo chegou a ter pico de 220 quilômetros de congestionamento. É como se fosse daqui até o Castelo no meio do caminho daqui a São Paulo. Isso porque tem o rodízio. Se tem rodízio de 2 placas, final 1, final 2, por exemplo, por dia da semana, é sinal que tiraram 20% dos carros da rua, porque sábado e domingo está liberado, né? E mesmo assim deu 220. Se você botar 20% de carros a mais, vai aumentar 20% de congestionamento a mais. Vai para 240, 250 quilômetros no dia de pico. Normalmente é 80, 90, mas já é bastante. É como se fosse São Paulo a Campinas. O senhor estava me dizendo agora, antes de a gente começar nossa conversa aqui, baseando-se em um dos artigos que o senhor nos trouxe para nos brindar com informações importantes sobre essa, é o seguinte: alguém publicou que o grande problema das cidades hoje tem nome e tem 4 rodas, né? É o automóvel, é isso? O cronista da Folha, que é famoso, todo domingo ele faz uma crônica muito bem feita, ele chama Rui Castro. O Rui Castro, excelente jornalista. Ele, em 24 de maio de 2010, né, 6 anos atrás, ele publicou um artigo em que eu estou pegando só o âmago do artigo. Ele dizia: as propostas almejam o pior inimigo do homem e das cidades modernas, o carro. A ideia é tirar o maior número de veículos das ruas, deixando-as para o cidadão e para os veículos que precisam circular, como táxis, ônibus, ambulâncias, caminhões de serviço. Supõe-se que, para complementar as medidas, os prefeitos criarão faixas exclusivas, abrirão mergulhões e incrementarão o transporte coletivo. Nos 2 casos, trata-se de reduzir a hostilidade das cidades e devolvê-las a um tempo em que eram mais amenas e humanas. O automóvel, não há dúvida nenhuma, é uma espécie de inimigo público número 1 hoje em dia, nesse aspecto urbanístico, né? Claro que as pessoas, todas elas, gostam de ter automóveis, têm fascínio pelos carros, por dirigir, etc. Desde crianças, as pessoas aprendem assim, não é isso, doutor Jorge? É uma questão cultural que talvez tenha que ser tratado como um aspecto cultural mesmo, né? Para a gente melhorar isso e começar a melhorar ao longo do tempo. É um processo de longo prazo, né? Rio Preto é típico de cidades brasileiras modernas. O sujeito sai da casa dele, ele está a 5 quarteirões do trabalho, ele vai de carro. Ele nem pensa numa bicicleta, nem ir a pé, nem ir de ônibus. Ele faz questão de ir de carro e fica circulando até achar um buraco para ele parar. E quando ele não vê uma chance de parar no lugar de zona azul, ele acaba entrando no estacionamento. E a gente percebe que em Rio Preto, todos os estacionamentos do centro andam lotados. A falta de estacionamento pago. Exatamente. A zona azul toda lotada, até os estacionamentos de moto, que deveriam ser prioritários em relação a estacionar automóveis nas ruas, estão lotados. Você vai no poupa-tempo, você não consegue parar uma moto. Vai no mercado, também não. E ali no centrinho, também não. Quer dizer, até para moto que não ocupa espaço, já não tem mais lugar. Mas como que a gente vai conseguir mexer com isso? Como que a gente vai tentar incutir na população essa mentalidade de que é preciso poupar a cidade dos automóveis, etc. Vamos ter que mexer no bolso deles, quer dizer, rodízio, talvez. Em cidades europeias, se não me engano, Londres, tem até um pedágio para se entrar na região central da cidade. Buenos Aires tem um microcentro que proíbe muito a circulação de veículos. Fala um pouquinho sobre essas experiências no mundo, que o senhor, inclusive eu sei que o senhor acompanha bastante isso, tem bastante informação a respeito disso. A melhor coisa é educar o povo. Falar: você mora em qual lugar e você vai trabalhar onde? Ele podia ir no computador e falar: que ônibus que eu pego? Qual é o ônibus mais perto da minha casa? Quanto tempo leva esse ônibus? Ele podia ter um programa das companhias de ônibus junto com a prefeitura. E hoje é tão fácil isso, né? Claro. Tecnologia. E ele então poderia falar: puxa, eu estou morando aqui na Voluntários, passa ônibus aqui na Rua 15 e desce e vai até perto do Automóvel Clube, onde eu vou fazer ginástica. 2 quarteirões. Não é nem 2 quarteirões. O ônibus desce a Rua 15, entra na Independência. Quando ele chega na Avenida da Ló, ele vira para a esquerda para a rodoviária. Então, se, por exemplo, ele sai da Rua 15, lá em cima, e quer ir ao Automóvel Clube, ele podia ir de ônibus. Sem dúvida. E se ele tiver uma idade de adulto, de idoso, desculpe, ele não paga. Passou de 60 anos, ele não paga. Ele tira uma carteirinha lá no poupa-tempo e anda de graça. E hoje, para encher um tanque de gasolina, é no mínimo R$100.
Não tá barato, não. Bom, conversando com um assunto sobre esse, o risco nosso é passar várias horas aqui, viu, doutor Jorge? Bom, eu sei que o senhor trouxe nos preparou algumas fotos, né, para a gente comentar também. Então eu vou pedir para o pessoal da área técnica exibir pela ordem as fotos que estão lá, e à medida que a gente for exibindo, o senhor vai comentando, pode ser? Vamos então... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo antes disso e depois nós, na sequência do programa, fazemos essa questão das fotos. Tá, a gente volta rapidinho. Navarro Building, obra pronta, últimos detalhes. Muito mais do que salas comerciais no principal eixo de ligação da Avenida Alberto Andaló para a Zona Sul de Rio Preto. Com toda a estrutura de que o seu negócio não abre mão em segurança, facilidades e conveniência. Agora faça as contas. Quanto custaria toda essa praticidade em um imóvel isolado? O centro empresarial mais avançado de Rio Preto é também a decisão mais econômica e inteligente. Aproveite. Últimas unidades. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Bar Sete Copas, 24 anos de tradição. Aberto de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e após às 18 horas. Refeições e marmitex todos os dias. Bar Sete Copas, Rua Pedro Amaral, 1141, Parque Industrial. Fone 17 3231 6993. Estamos de volta com Opinião Cidade e hoje conversando com o Dr. Jorge Bacite sobre aspectos urbanísticos de São José do Rio Preto. Nós prometemos na passagem do bloco, antes do intervalo, que a gente mostraria algumas fotos aí e o Dr. Jorge comentaria para a gente abordar aspectos importantes relacionados com o urbanismo de São José do Rio Preto. Vamos começar a ver essas fotos, Dr. Jorge, e o senhor vai comentando. Vamos lá ver. Se nós duplicarmos a rodovia, por favor, volta a fotografia. Se nós duplicarmos a ferrovia para mais uma pista para os trens circularem, da faixa branca, que é o limite que o pedestre espera ao metrô, dá apenas até a outra faixa branca, apenas 8,10 metros. Então, nós temos aqui quase 20 metros, 25 metros de desapropriação desde 1920. E continuamos com o mesmo trem há quase 100 anos. Nunca duplicamos. A cidade em 1920 era uma vila menor que Schmidt, hoje tem 500 mil habitantes e continuamos com um trilho só. Nós precisamos aumentar para poder deixar a ALL levar a carga, que é importante, e nós com o trem de passageiros para servir as cidades da região e com a interligação que temos de um lado, vamos ter a estação urbana de ônibus, do outro lado a interurbana, Praça Cívica vai se transformar. Isso aí está exatamente no lugar certo. É uma mini Barra Funda dentro de Rio Preto. Podemos trabalhar então com o sonho de voltarmos a conviver com os trens de passageiros, sobretudo para atender a cidade, né? O aspecto urbano da cidade. Dá para acreditar nisso, doutor? Dá para acreditar nisso, é importante. Temos 2 locomotivas paradas, podemos colocar 4, 5 vagões de cada uma, atender toda a região, porque a linha férrea, a desapropriação já existe, entendeu? É fácil botar um trilho a mais. Sempre se fala em tirar os trilhos do centro, etc., mas o esforço deve ser exatamente em sentido oposto, né? Manter os trilhos
para que eles sejam utilizados no transporte coletivo urbano, né? Agora, é claro que houver necessidade de passagem superior, etc., tem que ser feito, né? O senhor mesmo já comentou aqui no nosso programa a necessidade das passagens na General Glicério e na Bernardino de Campos, especialmente nessas duas, né? Exato. Seria um desastre total e uma perda de bilhões de reais jogar essa estrada de ferro na periferia. Primeiro que a periferia é uma coisa que muda de lugar. A cidade cresce, a periferia aumenta o diâmetro da cidade. Então, se mudar ela hoje, ou daqui 5 anos, daqui 20, 50 anos, ela já não é mais periferia, ela voltou a entrar na cidade. Claro. Aí nós vamos perceber que ela está no lugar errado. Então, no lugar que ela está perfeito. Ela vai ter uma conexão de ônibus, cidade, o calçadão, o pessoal vai vir para a cidade usando menos ônibus, para educação, para comércio e para saúde. E esses pontos de conflito, né, por exemplo, Bernardino com estrada de ferro, por exemplo, são superáveis, né? Dá para fazer isso. Simplesmente uma passagem superior, não é isso? Já foi feito a ponte há muito tempo da Mexidonce, agora Isso. foi dobrada, ficou bom. Em 65 foi feita a da Andaló, ou na época do Romano Calil fizeram o viaduto Jordão Reis, e agora o prefeito fez outro viaduto lá para o lado do Vetorazzo. A cidade tem que ter viadutos. Viaduto quer dizer evitar cruzamentos com semáforos. Exato. Simplesmente. A hora que nós fizermos viaduto na Clóvis Roger com a estrada que vai para Mirassol, que é o Washington Luiz, nós não vamos ter o cruzamento para o sujeito fazer aquela voltinha, passar por baixo e pegar a Clóvis Roger, que é a vinda do aeroporto. A passagem para a região norte da cidade também é um exemplo de convivência difícil, né? Entre o trânsito e as pessoas, etc. E agora o viaduto já parece que vai resolver em parte esse problema. Esse viaduto, durante o tempo dessa cidade, ela vai ter que ser feito mais viadutos na mesma avenida. Foi feito o do Vetorazzo. Depois tem mais duas ou três rótulas importantíssimas. Aquela que vai lá para o Shopping Norte, por exemplo. É mais importante que a da Vetorazzo. E precisa ser feito viadutos dessa natureza que foi feito na Vetorazzo. Aquela região da cidade. Sem dúvida nenhuma. O desenvolvimento socioeconômico daquela região da cidade, da região norte, é espantoso, né? Muito grande realmente. Aí depois, falando um pouquinho mais de visão, todas as ruas que chegam da Zona Norte, atravessam a cidade, passando, por exemplo, ao lado da Basílica, Marechal Deodoro, e chega na Badibacite, e depois algumas prosseguem os carros até Andaló, no futuro, as principais vão ter que ter viaduto também, em cima da Badia e em cima da Andaló. A Marechal Deodoro, por exemplo, é uma que eu acho imprescindível. Hoje em dia, a Prudente de Moraes e a Pedro Amaral. Se pensar bem, elas estão num vale e você teria que fazer o viaduto para a pessoa não cruzar por baixo da Avenida Badibacite ou Andaló. O senhor está falando de alguns cruzamentos ali que respondem pelo maior número de acidentes aí. É isso? Acidentes, congestionamento, a Pedro Amaral de tarde ninguém anda. A Independência, dependendo do horário, também não. Então, só o fato de ter um congestionamento para cruzar uma avenida importante denota que falta viaduto. Se você pega Andaló na tarde, ela está congestionada para chegar até embaixo do viaduto que passa a Washington Luiz, o pessoal que vai para a Zé Munia, o pessoal que vai para Mirassol. Por que tem 5, 6 quarteirões de congestionamento, desde quase a independência? Isso, exatamente. Está faltando viaduto, está faltando tirar o sinaleiro, está faltando um trevo 4 folhas. E ninguém fala nisso. E esse congestionamento, ano a ano, está aumentando o comprimento dele. Tem que tirar os carros que estão estacionados do outro lado, aumentar as saídas para a direita e para a esquerda. As paralelas têm que ficar 2 pistas como alternativa para a pessoa sair de um trânsito pesado. Por exemplo, a Raul Silva podia ter pista dupla. A Rua de Cima, São Marcos, se eu não me engano, podia ter pista dupla. Para poder você desafogar um trânsito que a pessoa vê que está condicionada, ela tem uma saída. Agora, do jeito que está, ela não tem saída. Ela, por exemplo, está na Andaló, vê que tem condicionamento, ela tem que ir até a Rua Ondina, para depois sair na Marginal, para depois descer, cruzar com a Badibacite. É um transtorno isso aí. Sem dúvida. Você não tem muita alternativa. Então, como você falou no começo, pequenas maquiagens podia desagradar alguns, mas ia agradar a maioria. Tem que ser feita.
Tá certo. Porque a cidade está piorando. Acho que nós temos mais algumas fotos ainda para o doutor Jorge comentar aqui, para a gente abordar esses aspectos. Vamos ver, doutor? Aí. Bom, aí mostra justamente a andaló de quem vem da estrada para o centro, em que na esquina da rua Mirassol, tiraram os carros que paravam do lado direito, que nós estamos enxergando, para liberar as duas faixas que mostram as duas setas. Aí os carros estão com condições de, quando libera o tráfego, não precisa nem sinaleiro como não tem. Eles já viram para a esquerda e sobem a rua Mirassol para cruzar com a Raul Silva, com a rua 15 de Novembro, com a Ondina, e vai sair na Bernardino. É uma das poucas, dos poucos cruzamentos com a Andaló, onde é permitida a conversão à esquerda dos veículos, né? E o fato de não ter semáforo ali é que favorece isso, porque se tiver semáforo é que fica mais difícil ainda para fazer a conversão à esquerda. Reis, não é uma das, é a única, em 1 quilômetro de extensão, em que você tem uns 12 cruzamentos, desde a estrada até chegar na rua Pedro Amaral, e nenhuma, com exceção desta, é que pode virar à esquerda. Então a pergunta é o seguinte: por que não fazemos em todas virar à esquerda e à direita desde que tira os carros? Por que não fazemos isso também na Badibacite? Tira os carros e faz poder virar à esquerda e à direita em qualquer esquina. Você imagina o que isso representa em termos de mobilidade? Sem dúvida. Vou ver uma foto, mais uma foto só, que o nosso tempo infelizmente já está acabando, mas acho que a gente consegue ver mais uma foto, doutor Jorge. É a mesma foto com outros carros circulando. Ah, tá. Bom, aqui a foto não está muito feliz, mas é uma foto que mostra uma valetinha escura, que é justamente no cruzamento da rua 15 de Novembro, mais ou menos na altura da rua Mirassol. Essas valetinhas não servem para nada. Falar, não, mas era para entrar água. Aí é o mínimo de água que entraria. Quando chove é muito mais água do que esse suco. E esse suco dá uma pancada muito forte quando o carro cruza, somente moto. Então é uma pancada que o carro sofre sem necessidade. Essas valetinhas que entram aí, que tem várias na Rua 15, depois tem algumas em outros lugares, elas são perfeitamente desnecessárias, elas podiam ser fechadas. Tá certo. Infelizmente o tempo vai acabando e a gente não vai conseguir mais mostrar as fotos, mas a gente continua conversando sobre isso a semana que vem. Deixa eu só perguntar uma coisa rápida para o senhor. O senhor dirige regularmente aqui em Rio Preto, sempre está dirigindo, está usando o trânsito de Rio Preto, né, doutor? E aí, já se acostumou a ligar os faróis do carro ao entrar numa estrada? Pois é. Carros da Chevrolet dos Estados Unidos já vêm com o farol ligado. Não é lei lá ter farol ligado, mas mesmo dentro da cidade, nas super avenidas, nos expressway que eles chamam, o farol já está ligado de fábrica. Quando dá partida no motor, liga farol baixo. Nós devíamos ter essa lei aqui. Nós devíamos ter condições de todos os carros, de agora em diante, já sair com esse sistema. Porque muita gente esquece de ligar o farol quando entra na estrada, e já, né, desde que você sabe muito bem como eu, desde que começou essa lei, há pouco menos de uma semana, já tem 15 mil multas no Brasil. Estão multando. E as concessionárias das estradas e o departamento de estrada, não custava nada colocar uma faixa pequena, escrito assim, você está entrando numa estrada. Eles têm até aqueles dispositivos luminosos nas áreas urbanas que dá para acender aquilo e... Acenda o farol. Lembrar as pessoas. A polícia, em vez de falar para o sujeito que ele está multado ou com o radar multar sem ele perceber, devia fazer algum sinal para ele acender um farol, uma placa pequena, nem que fosse de cartolina, acenda o seu farol. Para que multar? O sujeito está sendo multado, ele nem está lembrando que ele está sendo multado por causa do farol. Ele vai saber depois que chegar a multa. Tá certo. Doutor Jorge, mais uma vez, obrigado pela sua presença em nosso programa. Na semana que vem continuaremos a conversar sobre aspectos tão importantes quanto esses e relevantes como esse que a gente conversou hoje aqui. Obrigado pela presença. Nós agradecemos a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade, deixando o convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.